Agora 10h13. Bom dia, Chico Maia. Tudo bem com você? Ei, Maria Fernanda Cinini, Luciana Viana, amigos ouvintes da Band News FM. Cadê o Murilo? Um abraço, gente. Boa semana para todo mundo. O Murilo saiu para tomar um café, deve estar passeando pelo corredor aqui, viu? Porque não voltou ainda não. Daqui a pouco ele tá aqui de volta. Pois é. Eu adoro bater papo também com o Murilo, porque o Murilo tem sempre uma informação ou uma opinião diferente da minha, então é bom, né, bater aquela bola com o Murilo também, além de ser um atleticano radical. Desses que nunca está satisfeito com o rendimento, né, Maria Fernanda? Ele é complicado. Esse Murilo, o galo pois dele é. Mas vamos, enfim, vai começar agora a competição internacional. Acho que ele está esperançoso. Vamos falar dos times viajando para fora, Chico. Pois é, o Galo já está lá no Peru, Cruzeiro na Argentina, onde pega o Santa Fé, é a Copa Sul-Americana. Muitos analistas nacionais do futebol brasileiro, Cinini, falando assim, Atlético e Cruzeiro vão ter vantagens no brasileiro porque não estão na Libertadores da América e poderão se dedicar exclusivamente ao brasileiro. Nada disso, né? Tem a Sul-Americana, que não tem a importância comercial, a importância estética de uma Libertadores, e dá o mesmo trabalho. São viagens longas, são viagens que interrompem os treinamentos. Quer dizer, Atlético e Cruzeiro não estão na Libertadores, mas estão numa competição que oferece os mesmos riscos, os mesmos problemas e não dão o mesmo dinheiro e o mesmo glamour que uma Libertadores da América. É o calendário sul-americano, calendário brasileiro. E vamos que vamos. O Atlético estreou contra o Grêmio com derrota lá em Porto Alegre, fez um bom jogo, abusou do direito de perder gols, pagou caro por isso, porque 3 pontos ficaram lá em Porto Alegre. Isso, na sequência, faz uma falta tremenda, porque campeonato por pontos corridos, gente, depois não adianta chorar o leite derramado. Uma frase nova, hein? É aquele pontinho que você perdeu ali no início, 3 pontos contra um adversário, assim, no papel e na prática, inferior. O Atlético mandou no jogo, perdeu a partida, quer dizer, danou-se, né? Danou-se. O Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro não fez um grande jogo, mas fez o dever de casa, ganhou bem do Mirassol. O Cássio pegou pênalti, aí quando o cara tá por cima, pegou um pênalti, aí desandou a falar bobagem, porque tem uma ala atleticana da imprensa que tenta plantar crise no Cruzeiro. Ô, gente, isso é tão antigo, viu, Cássio? Futebol mineiro, isso é tão antigo, julgar culpa de incompetências e erros próprios para outro, né? No caso aí, para a imprensa, a ala atleticana da imprensa, isso é uma bobagem. Quando o time está bem, se tivesse se classificado pelo menos para a final do Campeonato Mineiro, ninguém teria criticado o Cruzeiro, ninguém teria falado nada contra o Cruzeiro, mas não conseguiu se classificar nem para a final do Campeonato Mineiro. Então, fazer o quê? Durma-se, né? Aí a gente tem de ouvir uma bobagem dessas do goleiro do Cruzeiro, que fez uma bela partida, recuperou-se de erros que cometeu aí em jogos anteriores, e o Cruzeiro venceu muito com a participação dele. O Matheus Pereira de fora, assim como está de fora dessa viagem lá para a Argentina para enfrentar o Santa Fé. O Matheus Pereira se tornou um problema do Cruzeiro, extracampo, e o negócio é o técnico Leonardo Jardim não contar com ele. Se der para voltar, bem. Se não der, toca a vida bem sem o Matheus Pereira, porque o Cruzeiro tem um elenco forte e tem tudo para fazer uma campanha bem melhor do que fez ano passado no Brasileiro. O América só estreia na Série B no próximo sábado, pega o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Independência, joga em casa. E ainda sobre a primeira rodada do Brasileiro, meus queridos, minhas queridas, o Mano Menezes foi demitido. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense manda embora o técnico Mano Menezes, depois da derrota de 2-0 para o Fortaleza. E o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, camarada, pirou ontem, depois do empate lá em São Januário, que ficou de ótimo tamanho para o Santos. Ele deu entrevista depois do jogo criticando o técnico, o próprio técnico, criticando o técnico santista, o português,
né, que é português também, criticou as substituições, foi lá no vestiário do Vasco abraçar o Fábio Carille, que é o ex-técnico do Santos e agora comanda o Vasco. O Santos marcou um gol com um erro individual absurdo do Paulinho, que foi sair jogando, errou um passe, o Santos abriu o marcador. O Vasco perdeu N gols, conseguiu empatar. Aí o presidente do Santos falou que foi um absurdo empatar lá em São Januário. Gente, o presidente do Santos pirou, viu? Agora, com isso, o técnico do Santos também fica aí, né, sob observação. Será que vai cair? Porque em condições normais de temperatura e pressão, um outro técnico aí pediria demissão. Foi criticado publicamente pelo próprio presidente do Santos, o Marcelo Teixeira. Então, assim, é muito esquisito isso, muito esquisito. Flamengo, campeão carioca, empatou em casa com o Internacional, belo time do Internacional, viu? 1-1. O outro campeão estadual, o Corinthians, empatou na Bahia, 1-1 com o Bahia. E o Galo, campeão mineiro, perdeu para o Grêmio, que foi vice-campeão gaúcho. É aquela história. Campeonatos estaduais não servem de parâmetro para aferir a qualidade dos times quando começa o brasileiro, viu, Maria Fernanda Cimeli? Ô, Chico, pra gente fechar, vem ou não vem o Jorge Jesus? Quem vem pra seleção brasileira? É, menina. Pois é, ele está a fim de vir, já disse que com o Neymar está tudo resolvido, porque o Neymar é aquela história, né? Neymar é um showman, jogador de futebol ele não é há algum tempo, especialmente para a seleção brasileira. Teve problemas com o Jorge Jesus lá na Arábia por causa dessa lenga-lenga dele, de querer ser um popstar ao invés de voltar a ser jogador de futebol. Então esse aí não é um empecilho, um eventual problema do Jorge Jesus lá. Questão de grana também não é problema. Ele falou que resolve a vida dele lá, se precisar sair antes de maio, quando encerra o contrato dele lá com os árabes, ele disse que isso não é problema. Se precisar, ele paga a multa rescisória. A CBF também tem dinheiro à vontade para pagar o Jorge Jesus. Ah, tem. O problema é que o presidente... dinheiro ali não falta. O problema é que o presidente da CBF é fã do Ancelotti, o italiano Ancelotti, que tem contrato até junho com o Real Madrid. Então tá aí, vamos ver se esse impasse será resolvido essa semana, porque já o Brasil tem jogo de novo pelas eliminatórias, né? Então... Mas tudo pode se esperar da CBF, né? Ali todo tipo de maluquice a gente pode esperar, viu, Fernando? Ô, Chico, obrigada. Vamos ficar de olho ali nesse anúncio, se sai ou não sai nesta semana, mas não dá pra enfrentar outro vexame da seleção brasileira, né, Chico? Tomar de 4-1 da Argentina é duro, né? E duro. Consequências acontecem, né? Já caiu o Dorival, que venha o novo treinador. E o Felipe Luiz do Flamengo fez aquilo que a gente imaginava, e nós comentamos aqui na sexta-feira, né? É um camarada de bom senso, um camarada muito inteligente, disse, gente, não é a minha hora na seleção brasileira, deixe-me amadurecer um pouco mais aqui no Flamengo, e no futuro sim, mas hoje eu não topo seleção brasileira. Felipe Luiz já descartou. Muito legal isso. 10h21, Chico, obrigada, boa semana pra você. Beijo pra vocês, gente, até amanhã, abração. Beijo. Abração.